Boa, a gente já fez a nossa parte destacando um ponto positivo dessa diretoria do Corinthians, mas agora a gente pode voltar para o dia a dia do clube, né, Vitão? Que amanhã tem um processo de impeachment que pode rolar. Então, vou tentar ser rápido. É muito difícil explicar essa situação para a torcida, vou tentar resumir. Amanhã talvez tenha votação, falo talvez porque sempre pode pintar uma liminar de última hora, como pintou das últimas vezes, né? Mas está sendo votada. O que acontece amanhã? O Conselho vota o impeachment do presidente. Se passar, e há chance grande de passar, tanto há chance de passar que na última vez a situação tentou e conseguiu uma liminar, porque se tivesse certeza que ganharia, não tentaria liminar, o presidente é afastado imediatamente, né? E aí assume um dos vices, Osmar Stabile, e tem um tempo de 1 a 2 meses para chamar a Assembleia de Sócios para reiterar ou não essa decisão. Conhecendo o clube como eu conheço, frequento aqui, hoje, data de hoje, nos sócios, a chance do Augusto ser empichado é zero. Ele é muito popular nos sócios, já era, ficou mais com essas vitórias. O Parque São Jorge é um ambiente à parte da torcida e das redes sociais, lá não cai. Só que, como ele vai ser afastado imediatamente, se isso acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer na prática, né? Em 1, 2 meses, o presidente que assumir pode mudar tudo, o que vai acontecer. Então, é um clima de instabilidade. Vai ser muito tenso amanhã. Você que está vendo a live, mora na região da Zona Leste, ou tem que passar pela Marginal e pelo aeroporto, tome cuidado, porque deve ser um clima muito tenso amanhã, a partir das 3 da tarde, a programação é às 7 horas, a torcida Gaviões da Fiel e outras organizadas já convocaram e vão estar presentes no clube. Eles apoiam o presidente, são contrários ao impeachment, então, para fazer uma espécie de pressão com os conselheiros que vão lá votar. É um clima muito tenso, e assim, as denúncias até agora não foram comprovadas, mas são indícios, né, e que se comprovados, muito sérios, né, muito sérios, da Vai de Bet. Aqui o UOL cobriu muito bem, né, o caso lá da laranja de Peruíbe. O UOL foi um dos portais que cobriu bem essa história, do intermediário, que a própria empresa diz que não conhece o intermediário. Enfim, assunto tem para muita polêmica, mas claramente a torcida, a organizada que faz barulho, e os sócios, em sua grande maioria, estão ao lado do presidente. O que é muito pouco comum na história do Corinthians, né? Manifestação a favor, manifestações que costumam ser contra. Não chega a ser uma coisa, não chega a ser não é comum. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas eu ainda não terminei esse assunto, Vitão. Tem algumas perguntas para você e para o Bodão também, mas a gente volta em instantes com mais notícias sobre esse bastidor do Corinthians. Mas a gente continua ao vivo aqui no YouTube e aproveita para ler o comentário que você está mandando para a gente. Muito, muito obrigada. O Jander Ramon mandou aqui, Vitão, gostaria que comentassem o fator de ser impossível comprar ingresso para a Neoquímica Arena pelo sistema de pontos do fiel torcedor, seja pelo esquema de cambistas, reconhecimento facial já. Eu confesso que eu não compro ingresso, né? Quando eu vou a trabalho, então não passo por esse sufoco. Mas tá assim, Vitão? Tá sufoco? Tá difícil, sim. Eu brinquei, mas eu tenho muitos parentes que frequentam como torcedores. Eu também vou, tomo saco dos corintianos quando não estou trabalhando. E só quem tem muito ponto, tá difícil conseguir comprar, mesmo o setor norte, que é o mais procurado, onde fica organizado o sul, acaba muito rápido. E tem essas coisas, né? Tem denúncias não comprovadas de sócios e conselheiros conseguirem comprar antes, quantas pessoas compram. Então está sendo muito difícil e acaba sobrando os ingressos mais caros, do setor oeste e leste, né? Mas como tudo acontece, como quase sempre o estádio está lotado, não vira uma grande polêmica, né? O Corinthians não está perdendo dinheiro em tese com isso, o estádio está sempre lotado, mas está cada vez mais difícil comprar ingresso do jogo do Corinthians, e quem vai todo jogo é uma espécie de milhagem, né? Quem quer ir em uma partida praticamente não consegue, e mesmo quem tem muitos pontos e vai com muita frequência, às vezes está mudando de setor do norte para o sul, do sul para o leste, por não conseguir comprar ingresso. Eu já recebi relato de muitas pessoas, não só do Jander aí que nos ouve. O reconhecimento facial, Bodão, é isso que eu não entendo. Não tem dinheiro para fazer isso? Olha, acho que vai virar, viu? O que acontece é que o Corinthians, uma das promessas da eleição do Augusto, do atual presidente, era que ia ampliar a capacidade. O Corinthians tem condições de ampliar rapidamente 12 a 15 mil lugares na Neoquímica Arena. Isso é urgente, porque o Corinthians porque muita gente, eu conheço muita gente que deixa de ir no estádio por falta de que não consegue comprar o ingresso. Então o Corinthians está perdendo dinheiro, está perdendo
o torcedor fica muito satisfeito, e porque, Bodão, sabe, as diretorias do Corinthians de hoje, pois não. desculpa, estou te interrompendo porque vamos voltar. Estamos de volta agora na TV e aqui no YouTube também. A gente está falando sobre a dificuldade de comprar ingresso para entrar na arena e o Bodão está ressaltando que acaba prejudicando o próprio Corinthians, né? Ô, Bodão, só uma informação sobre isso que você falou. O Corinthians conseguiu uma pequena ampliação, não a prometida, como você falou, que é tirar as cadeiras do setor sul e ampliar nas divisões atrás do gol, aumentar em 10, 12 mil, mas conseguiu aumentar a capacidade, segundo o presidente Augusto Melo declarou hoje na Neoquímica Arena, conseguiu os laudos lá que precisava do Contru, da prefeitura, não sei os nomes exatos, para 49.200. Foi o que ele declarou hoje lá na zona mista da Neoquímica Arena. Ainda é pouco, né? Pela demanda de público, né? A gente viu um jogo hoje contra o Velo, o clube deu 42.500 e não deu mais porque tem que dividir a torcida, né? E o Velo não enche aquele setor do visitante e tal. Mas, enfim, só para corroborar a informação do Bodão, devolvendo a palavra para você, Bodão, porque essa informação foi de hoje. Mas precisa mais, né? Precisa mais porque o torcedor, principalmente aquele torcedor de baixa renda, que era grande parte da torcida no Pacaembu, esse torcedor está alijado. Ele não consegue mais ver jogo do Corinthians. Tem que ter alguma reserva para esse torcedor mais humilde. E o Corinthians tem a obrigação de tentar um esquema, criar uma fórmula para isso. Mas é uma coisa que falar de diretoria do Corinthians, para mim, é de uma tristeza muito grande. Porque o período de impeachment que vai ser votado amanhã, essa situação caótica que o clube vem vivendo administrativamente, é o reflexo dos desmandos, de casos de corrupção, da diretoria passada, da diretoria atual. Há muita suspeita de todo lado, da passada, na de agora. Então, o campo, pela primeira vez, está resolvendo essa situação. O presidente só é apoiado porque o time reagiu, está conseguindo, fugiu no rebaixamento que parecia ser certo, mas é lamentável a situação que os dirigentes do Corinthians, atuais e do passado, levaram o Corinthians. É muito difícil mesmo, né? Você entender e explicar. O Corinthians não é para amadores, Vitão, porque é uma diretoria que nem para profissionais, viu? É um caso de polícia, né? Envolvendo laranja, envolvendo corrupção. A gente vê as notícias, a gente viu, né, durante o ano passado, o Corinthians na página de polícia mesmo, não de futebol. Mas aí no campo o negócio desandou para bem, né, no segundo semestre. E aí salvou um pouco essa diretoria. Oi? Mas um clube que fatura 1 bilhão, como o Corinthians chegou a faturar, tem potencial tranquilo para fazer isso, não pode ficar devendo o que deve, não pode ficar com fama de caloteiro, não pode dever mais de 2 bilhões. Tem muita coisa errada aí. Tomara que amanhã se comecem a lavar um pouco dessa situação. Então, mas se não vai acontecer o impeachment, Vitão, qual que é a expectativa, então? Olha, de verdade, Domitila, aqui eu estou dando só a verdade de informação, tá? Porque eu sou muito cobrado. O que você é? Eu não sou sócio nem conselho do clube. Eu sou jornalista, embora seja um jornalista que declare meu time. Né? Eu não trabalho nem para um nem para outro, trabalho para informação. Porque ontem, inclusive, eu estava num samba, né? Eu gosto muito de samba, estava numa escola de samba na Águia de Ouro. Então, e 2 pessoas, todo mundo que veio falar comigo, eu tinha 2 assuntos: se vai passar o impeachment e como compra ingresso. Então, nós estamos falando que o povo quer saber aqui nessa live. Porque eu fui o tempo todo questionado sobre isso. Mas vamos lá. O impeachment, isso eu tenho absoluta certeza, conhecendo o clube como eu conheço, moro próximo, né? E frequento, a lógica do clube é diferente de outras lógicas. Hoje a chance de passar o impeachment na Assembleia de Sócios é nenhuma. Já no pior momento de popularidade do Augusto, lá no março, fevereiro do ano passado, o Corinthians mal no Paulista, não classificando, jogador que chegou e não podia jogar, treinador contratado que não podia ir para o Paulista. O pior momento do clube, ele era popular no clube. Só que politicamente ele não tem grande maioria no conselho, ao contrário. Ele se elegeu, o Augusto Melo se elegeu, na rejeição à renovação de transparência. Então foi várias chapas que se uniram para tirar uma chapa, mas que não tinha unidade nenhuma entre si. Tanto que várias dessas já tiraram apoio. O apoio do Rubão saiu, do Rosala Santoro, do Armando Mendonça, do Lido Jurídico. Então várias pessoas que apoiaram a presidência não apoiam mais. Então, politicamente no Conselho,
O próprio Romeu Tuma, que deixou passar no começo várias coisas, agora quer botar o impeachment. Então, enfim, ele não tem mais apoio político no clube, tanto que ele deu, na semana passada, a cabeça do Marcelinho Mariano, administrativo, que era uma situação complicada lá no clube também, para tentar ganhar mais conselheiros. A semana passada teve 200 mil conselheiros vendo o treino do Corinthians, foram convidados para tentar ganhar apoio, mas no conselho ele não tem todo esse apoio, não tem certeza que passa. Tanto não tem que tentou outra vez e conseguiu eliminar para não votar, porque tinha a sensação que passaria. Só que o limbo que o Corinthians vai ficar é um limbo complicado, porque se passar o impeachment no conselho, e essa chance é grande, é real, né? Se não passa nos sócios, pode passar no conselho, é muito difícil entender o que acontecerá nesse limbo até os sócios votarem. Porque o Osmar Stabile, que assumiria a presidência se isso acontecer, o que ele vai fazer? Ele é o presidente, ele tem a caneta, não é uma coisa, não é essa coisa assim, o Lula viaja, o Alckmin é o presidente em exercício, mas não é, na prática quem está viajando é o presidente, não muda nada. Nesse caso muda, né? É mais ou menos Dilma e Temer, o Temer assumiu, o que ele fez até votar o impeachment, ele é o presidente. Então, como vai reagir Ramon e Ramonzinho, elenco, jogadores, torcida, que no Corinthians tem um poder muito grande, essas contas, então assim, é muito difícil prever o que vai acontecer no Corinthians pós amanhã. O que dá para afirmar, as torcidas estão do lado do presidente, vai ter barulho assim, no clube se isso acontecer, né? Espero que não haja violência, espero não quer dizer que eu não acho que não vai acontecer, eu quero que não aconteça, né? Não estou dizendo que não vai, eu não duvido de nada. Então é um dia bastante tenso no Corinthians amanhã e é muito difícil, você falou que não é para amador, eu me considero profissional da informação há mais de 2 décadas, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, isso é muito difícil, viu, Domitila, chegar num... Assim, eu passei para vocês o balanço geral, mas é uma situação bem, bem complicada que vive o Corinthians, e assim, você conversando com os torcedores, né, a maioria que apoia o presidente, o que o Bodão falou de denúncia, eles não falam que não tem nada, assim. A sensação é aquela sensação que a gente vive no país, assim. E o outro? E o outro? Não é aquela sensação de defender, não, tá tudo certo. É isso que é um pouco triste para quem torce pro Corinthians. A sensação não é que as pessoas estão confiando na presidência atual. É que, assim, confiam menos na anterior. Então, é aquela coisa, não é uma defesa. Assim, então é uma coisa meio sem saída, assim, né? É uma sensação que eu sinto vendo as pessoas de uma desesperança muito grande, mesmo quem defende o presidente, quem não defende, eles se juntam nessa desesperança por um futuro, assim. E Bodão, é um caso único, né? Não tem outro clube que passou por um momento como o do Corinthians. Óbvio que a gente sabe que o tamanho do Corinthians, o tamanho da torcida, ganha e dá proporções gigantescas para isso. Mas você já tinha visto isso acontecer, de um presidente ficar nessa situação, de não saber o que vai acontecer, se vai continuar presidente, se não vai continuar, a torcida apoiando, dos casos de corrupção contra? O Cruzeiro viveu dias lamentáveis assim há algum tempo atrás, quando foi rebaixado, aquela situação toda, falando em tempos mais recentes. Mas vi e cobri como repórter de jornal muitas e muitas crises no Corinthians. Mas essas eram crises pelo poder, pela disputa do poder. Não é uma crise de todo mundo achar que o outro é corrupto, dos desmandos da diretoria, de uma administração temerária, como é acusada atual. Era muito diferente. Hoje, a sensação, simplificando tudo que o Vitão bem explicou, a sensação é a seguinte: a anterior e essa são todos muito parecidos, lamentavelmente. E você falou da violência, né, Vitão? A gente, na última reunião do Conselho que votaria o impeachment, a gente viu cenas lamentáveis, né, de muitos jornalistas que foram, não foi agredido, né, mas que se sentiram ameaçados ali uma espécie de encontro entre as torcidas. E amanhã a principal organizada dos Gaviões da Fiel vão se reunir na quadra por volta de 3 da tarde e vão para o Parque São Jorge. Na última vez a polícia fez uma espécie de isolamento da área, né? Mas assim, eu sou morador da região, da Zona Leste. A Zona Leste, que é um lugar que eu amo e defendo, sempre brinco com isso, para você se locomover na Zona Leste, seja de trem, de metrô, de carro, já é um inferno dia a dia.
Tem mais gente do que cabe. 50% da população mora aqui e 10% de emprego aqui. Então todo mundo se desloca e volta para cá. Se você fechar a rua como fecharam para ter segurança, você transforma a vida de pessoas que não tem nada a ver com isso ainda. Porque fica ruim para ir para o aeroporto, fica ruim para voltar para o bairro, para bairros muito populosos. Então, assim, vai mexer com a cidade de São Paulo, não é só com o Corinthians, né? Mexe com o andamento de uma cidade como a cidade de São Paulo, que ainda não está vivendo dias piores de trânsito, porque ainda está vivendo férias escolares. Mas, assim, a questão da violência, tivemos ontem no Twitter, eu chamo de Twitter ainda, um caso do Rubão, ex-dirigente do Corinthians, que apoiou Augusto e hoje é oposição, respondendo um Twitter da Gaviões, vocês estão apoiando bandido, e vocês não sei o quê, assim, um clima de bate-boca ali, público na rede social. Então vai lá amanhã, mostra as provas amanhã. Então, assim, não estou dizendo, nessa bate-boca não é nenhum crime, é uma discussão de pessoas ali. Mas o clima é um clima muito bélico. É um clima muito bélico que faz parte da história do futebol. A intimidação, a pressão, não deveria fazer parte, mas faz. Não estou dizendo que, né? Então, assim, como as pessoas vão votar amanhã, essa intimidação, assim, para votar a favor ou contra, esse barulho ali, a imprensa que as pessoas avaliam que a imprensa é contra o presidente ou é a favor, como eles veem isso. Então, realmente é um clima perigoso, perigoso. Eu já cobri muitas coisas na profissão. Sabe quando você ia fazer divisa de torcida em estádio, você ficava pensando, eu que sou uma pessoa que sempre declarei meu time, sempre me preocupava que entrada que eu vou ir, a cor da camisa que eu vou usar no jogo e tal. Amanhã vai ser um evento, espero que não aconteça nada, acho que não vai acontecer nada, mas o clima é de tensão. O clima é de tensão.